O perigo de andar com pessoas iguais a você. Bom, todo mundo procura sua bolha que siga o mesmo padrão, mesmo sem perceber. Porque aí vem aquela sensação de pertencimento. Isso não se baseia só em amizade, mas também com ambiente, trampo, enfim. Essa não é a pauta do vídeo. A necessidade de encontrar pessoas que pensam parecido, que sintam parecido e enxergam o mundo da mesma forma. Porque no fundo todo mundo quer ser compreendido. Todo mundo quer sentir que finalmente encontrou um lugar onde não precisa se moldar ou pisar em ovos. Ou melhor, onde nós somos nós mesmos sem precisar nos moldar, talvez. E honestamente não existe nada de errado nisso. O problema é que você não enxerga é que pessoas muito parecidas com você podem acabar alimentando exatamente partes suas que mais precisavam mudar. Bom, aí você encontra pessoas com os mesmos pensamentos que você, com os mesmos gostos, as mesmas dores e os mesmos hábitos. Pessoas que entendem seus problemas sem você precisar explicar. Pessoas que validam o que você sente, que riem das mesmas coisas e que enxergam o mundo da mesma maneira que você, com a sensação de que você não está sozinho, ou talvez é o que eu penso. Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. O ser humano absorve o ambiente. Depois de um tempo que você começa a se tornar parecido com aquilo que convive diariamente, os mesmos pensamentos, comportamentos, até mesmo a mesma crença e principalmente os mesmos limites. E é como aquele casal que quando começou a namorar, você olhava e pensava, mano, eles não têm nada a ver um com o outro. Mas passa um ano, 2 anos e de repente eles começam a falar parecido. Agir parecido, pensar parecido, até os trejeitos parecem o mesmo. Porque convivência não apenas muda hábitos, ele muda identidade. E sem perceber, sua personalidade vai sendo moldada por pessoas ao seu redor. E por isso que ambientes conseguem destruir pessoas lentamente. Não de uma vez, e não de uma forma dramática, mas aos poucos. Quase de uma forma invisível. Você já deve ter conhecido alguém que tinha potencial, sonhos e objetivos. E anos depois parece uma pessoa completamente diferente. E não porque aconteceu uma tragédia de um dia para o outro, mas porque pequenas influências foram se acumulando. Pequenas escolhas, pequenas companhias, pequenos ambientes. Até que aquela pessoa já não se reconhece mais quem costumava ser quem é. E esse é o poder do ambiente. Ele raramente muda a sua vida de um único momento. Ele muda a sua vida aos poucos. Porque quando você passa tempo demais cercado por pessoas perdidas, a confusão parece ser algo normal. Bom, para e pensa. Quando todos procrastinam, ninguém sente urgência. Quando todos reclamam, ninguém muda. E quando todos vivem fugindo da realidade, a fuga parece ser algo aceitável. Ou então, quando todos estão emocionalmente quebrados, a dor vira identidade. E talvez seja o maior perigo de andar com pessoas apenas iguais a você. Porque ninguém confronta ninguém, ninguém desafia ninguém e ninguém obriga ninguém a crescer. Pessoas parecidas demais normalmente não querem transformação. Elas querem confirmação. Querem alguém dizendo que está tudo bem e que o problema não é elas. E que todo mundo é assim. E por mais confortável que isso pareça, conforto demais também te destrói. Bom, e talvez você nunca parou pra pensar que em ambientes e pessoas iguais a você, o seu ego também cresce. Porque quando ninguém para pra te confrontar, quando você começa a acreditar que sempre está certo, e eu não estou falando isso apontando dedo na sua cara e nem pra ninguém, porque eu percebi isso em mim. Às vezes alguém me mostra que eu estou errado, mostra com argumento e mostra fatos, e mesmo assim eu continuo insistindo. E não porque eu acredito que eu estou certo e que eu tô com a verdade absoluta, mas porque admitir que eu estou errado machuca o meu ego. E talvez você já tenha passado por isso também e nunca percebeu, ou às vezes até percebeu, mas não quis dar o braço a torcer. E nisso a discussão continua, a energia vai embora, o clima pesa e no fundo você já sabe que está errado. Mas existe uma parte dentro de você tentando sobreviver, tentando proteger uma imagem que você criou mesmo sobre si. Uma imagem que diz: eu não erro, eu sei o que eu estou fazendo, ou eu estou certo. E quando essa imagem é ameaçada, o ego reage. Ele procura desculpas, procura justificativas, procura erro na outra pessoa como resposta. Qualquer coisa que impeça você de encarar uma verdade simples, de que você só simplesmente estava errado. E é tudo bem, porque crescer não é estar certo o tempo inteiro. Crescer é desenvolver maturidade suficiente para abandonar uma ideia quando ela deixa de fazer sentido. Mas isso é difícil principalmente quando você vive cercado de pessoas que nunca questionam você, porque ambientes sem confronto não fortalecem a verdade, eles fortalecem um ego. E talvez seja por isso que algumas pessoas passam anos sem evoluir. Não por falta de inteligência, mas porque passam tempo demais ouvindo apenas aquilo que queriam ouvir. Acho que eu já tô falando demais isso, mas é a verdade.
O ego ama ambientes onde nunca é confrontado, ama lugares onde pensa igual, onde ninguém questiona e ninguém aponta os seus erros. Porque nesses ambientes você nunca precisa encarar a possibilidade de estar vivendo errado. E mano, você já parou pra pensar que seja exatamente por isso que tanta gente permanece presa nos mesmos ciclos por anos? As mesmas conversas, os mesmos hábitos, os mesmos vícios e as mesmas desculpas com aquela mesma vida medíocre. É estranho perceber isso, que algumas amizades não são construídas em felicidade, só são construídas em feridas parecidas. Pessoas unidas pela mesma carência e pelo mesmo vazio, pela mesma necessidade de fugir de si mesmo. E quando duas pessoas alimentam os mesmos problemas, elas podem acabar impedindo uma outra de sair dele. Porque crescer exige desconforto, exige confronto e exige olhar para si mesmo e admitir coisas que o ego odeia aceitar. Mas em ambientes onde todo mundo está igualmente perdido, ninguém quer falar sobre mudança. Porque a mudança de uma pessoa, ela obriga as outras pessoas a questionarem a própria estagnação. Isso se elas pararem para se questionar, porque muitas das vezes elas vão te julgar por você estar seguindo um caminho diferente que ela seguiu. Por isso que quando alguém tenta evoluir, muitas vezes o próprio ambiente reage negativamente. As piadas começam, o afastamento começa e a crítica aparece. Porque a sua evolução lembra outras pessoas de tudo aquilo que elas continuam evitando de enfrentar. E talvez seja essa uma das partes mais solitárias do amadurecimento. Entender que nem toda conexão profunda faz bem, nem toda amizade representa crescimento, e nem toda sensação de pertencimento significa que você encontrou um lugar certo. Às vezes você só encontrou pessoas tão perdidas quanto você. E não, isso não significa abandonar todo mundo, agir como se fosse melhor que os outros. Significa você compreender que ambientes influenciam destinos, porque pessoas mudam pessoas, conversas mudam mentalidades, e ambientes mudam identidades. E depois de muito tempo vivendo de cercado de pessoas com as mesmas energias, você começa a esquecer quem era antes daquilo tudo. E talvez o maior perigo de andar com pessoas iguais a você seja perder aos poucos a capacidade de enxergar além daquilo que você já é. Porque quando ninguém ao seu redor pensa diferente, vive diferente ou questiona suas certezas, você começa a acreditar que seu jeito de existir é o único possível. É assim que muitas das pessoas passam a vida inteira presas dentro da própria bolha sem nunca perceber. Como um espelho refletindo outro espelho infinitamente. A mesma imagem, os mesmos pensamentos e os mesmos medos. Depois de muito tempo olhando apenas para reflexos, você esquece que existe um mundo fora deles. É como ver dentro de um quarto sem janelas. No começo parece confortável. Seguro, você conhece cada canto, cada sombra, cada detalhe. Mas aos poucos o ar começa a faltar. E o pior, você nem percebe. Porque quando alguém vive tempo demais no mesmo ambiente, até a falta de oxigênio parece normal. Talvez seja por isso que algumas pessoas se sentem desconfortáveis perto de alguém que quer mudar. Porque a evolução funciona como luz, e luz incomoda olhos acostumados à escuridão. Quando alguém começa a crescer, estudar, pensar diferente, e cuidar da própria mente, o ambiente inteiro sente. Porque a mudança de uma pessoa quebra o acordo silencioso de permanecer igual. É como um prisioneiro tentando sair da cela enquanto os outros dizem para ele ficar. E não porque eu odeio, mas porque sua saída obriga ele a perceber que também poderia sair. E é bem parecido com aquela metáfora que possivelmente você já deve ter escutado na sua aula de história sobre Platão. Sim, mas é a realidade. Mas no fim, talvez o maior perigo não seja andar com pessoas iguais a você. Talvez o maior perigo seja nunca descobrir quem você teria sido se tivesse tido coragem de conhecer algo diferente. Porque ambientes funcionam como correntes invisíveis. Alguns te puxam para frente, outros fazem você se acostumar tanto em ficar parado que um dia você acorda sem reconhecer o seu próprio potencial.